Universa, Agente de Atividades Penitenciárias 2015. A Constituição brasileira define com clareza os princípios éticos que devem balizar a administração pública em todos os níveis: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Universa, Agente Administrativo 2010. Se um servidor houver de avaliar a prática de ato inerente à sua função e verificar que se trata de ato legal e oportuno, saberá que automaticamente terá sido atendido o elemento ético do ato. Item errado. O servidor tem que decidir não apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Universa, Agente Administrativo 2010. Para que um ato atenda aos princípios éticos, não basta levar em conta o aspecto da economicidade. Item correto. Ao avaliar os aspectos éticos de um ato, o servidor deve ir além da economicidade, sempre buscando a realização do bem comum. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética, apesar de não ter como objetivo disciplinar a conduta do empregado, constitui um instrumento de punição rápida às transgressões de conduta. Item errado. Código de Ética tem como objetivo disciplinar a conduta dos empregados. Prevê o processo pelo qual serão apuradas as infrações éticas e as sanções que deverão ser aplicadas. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código da Ética é um instrumento informal que delineia a cultura, a política, os valores organizacionais e orienta o comportamento corporativo. Item errado. Código de Ética é um norte ao comportamento corporativo. É instrumento formal ao qual está adstrito o funcionário. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética surge nas organizações com o objetivo de disciplinar a conduta do empregado, mas não constitui um instrumento de punição às transgressões de conduta. Item errado. O Código de Ética também prevê sanções para as faltas disciplinares. CSUFG Administrador 2019. O comportamento ético segue os princípios daquilo que é certo ou errado. Assim, sabotar equipamentos e mentir sobre número de horas trabalhadas são exemplos de desvio de propriedade. Item correto.
Desvio de propriedade, comportamento antiético, cujo alvo é a propriedade ou os produtos da empresa, de acordo com Robbins. Sabotar equipamentos e mentir sobre o número de horas trabalhadas é um exemplo de desvio de propriedade. Quadrix, Agente de Orientação e Fiscalização 2019. Existem legislações de conteúdo ético que procuram reproduzir a moral e os princípios coletivamente desejados, impondo-os àqueles que não escolherem voluntariamente agir eticamente. Item correto. A ética é regida por normas legais ou profissionais. É o caso do Decreto 1171 de 1994, assim como outros. Por exemplo, o Código de Ética dos Servidores Federais impõe que os servidores se pautem sob o aspecto da ética expressa nele. Não há que se falar em vontade do servidor em cumprir o que diz o decreto, ou seja, este servidor deverá cumprir as determinações ali escritas. FADESP, Agente de Educação de Trânsito 2019. Práticas de negócios éticos ou antiéticos costumam refletir os valores, as atitudes, as crenças e os comportamentos padrão da cultura organizacional. Portanto, pode-se dizer que a ética é exatamente a mesma coisa que moral, pois é a ética que cria a moral e vice-versa. Item errado. A questão erra ao afirmar que a ética é exatamente a mesma coisa que moral. FADESP, Agente de Educação de Trânsito 2019. Práticas de negócios éticos ou antiéticos costumam refletir os valores, as atitudes, as crenças e os comportamentos padrão da cultura organizacional. Portanto, pode-se dizer que os problemas éticos caracterizam-se pela sua especificidade em situações concretas. Item errado. A ética é teórica, científica e abstrata. Banca CESP, ANTAC 2014. Os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca CESP, IBAMA 2013. Quando um servidor define fins, prioriza valores e delimita regras de conduta conforme sua concepção particular de bem, ele age em consonância com princípios da ética pública. Item errado. O servidor não pode definir sua conduta apenas pela sua concepção particular de bem. O servidor deve definir sua conduta de acordo com os princípios e regras éticas adotadas no serviço público. Banca CESP, técnico de nível médio 2012. Os dirigentes de organizações públicas que estabelecem regras claramente explicitadas, consistentes e que sejam imparcialmente executadas, manifestam conduta ética baseada nos princípios de justiça, equidade e imparcialidade. Item correto. Justiça, equidade e imparcialidade são princípios e não regras. Banca CESP, TJ, Analista 2012. Adota a conduta ética no exercício de seu cargo o servidor público que preserva seus valores pessoais,
bem como os da organização onde atua. Item correto. O respeito aos valores pessoais do servidor é importante. Contudo, o servidor deve observar os valores e preceitos éticos da organização. Banca CESP, Polícia Civil e Escrivão de Polícia 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à ética. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais. Item errado. A moral não se subordina à ética e nem está necessariamente relacionada às normas constitucionais. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Item correto. Moral é o conjunto dos costumes e juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade que possui caráter normativo, é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Norteia os valores éticos na administração pública. FCC Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: a vida ética realiza-se no modo de viver daqueles indivíduos que não mantêm relações interpessoais. Item errado. Um dos principais fundamentos, tanto da ética quanto da moral, é o convívio social. FCC Contador 2011. Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego mos e significa comportamento, modo de ser, caráter. Item errado. Mos é um termo latino resultante da tradução do grego ethos, que significa caráter. FCC Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Item correto. A virtude congrega todos os aspectos do homem de bem. Virtude, boa conduta em conformidade com o correto, aceitável ou esperado, segundo uma religião moral, ética. FUNCAB, Agente Penitenciário 2016. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Item correto.
Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. É o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. FUNCAB, Agente Penitenciário 2016. Em relação à ética, é correto afirmar que é construída por uma sociedade com base nos valores econômicos, financeiros e históricos. Tem errado. A ética não tem relação direta com os valores econômicos e financeiros de uma sociedade. A ética tem relação com os valores morais, sociais, antropológicos e etc. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.